autor e consumador da fé. Porque eu gosto muito desse versículo. Primeiro, a Bíblia fala lá em Filipenses 2, do 5 ao 8, que Jesus se esvaziou da sua glória, tomando a forma do homem, não usurpou ser igual a Deus, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se esvaziou da sua glória, se manifestou no corpo humano. Ali você vê a onipresença de Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Amém, irmão? Pela fé você crê nisso? Está na Bíblia, está na palavra. Então pela fé eu creio. Amém? Então fala que o próprio Deus encarnado, onipresença do Senhor, fala que Ele é o autor da fé. Quem que é o autor de alguma coisa? Ele é o Criador. Quem criou esse púlpito tinha um objetivo, tinha uma finalidade. E esse púlpito, ele alcançou o objetivo dele. Então, o autor desse púlpito, antes dele existir, já estava na mente e no coração da pessoa. Ela simplesmente trouxe o que já existia de uma forma e manifestou, e hoje nós podemos usar. Ouça, quando Jesus, a Bíblia fala que Ele é o autor da fé, diz que Ele criou a fé. Ele é o autor e consumador da fé. Ele criou a fé no corpo humano, natural. Ele andou pela fé. E a Bíblia fala que Ele foi obediente até a morte, porque Ele teve que ir para a cruz, sentiu na todo o sofrimento humano. E se você continuar lendo o livro de Hebreus, a Bíblia fala que Ele foi no vale dos mortos. Quando a pessoa morre sem Jesus, para onde que ela vai? Ela vai para o inferno. E toda pessoa que vai para o inferno, quando ela chega lá, os próprios demônios falam assim, já teve aqui aquele que é o Senhor da vida, por tua causa. Impressionante, né? Jesus já foi no vale dos mortos, irmãos. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o autor da vida, Ele é o autor da fé, Ele criou a fé, Ele andou pela fé, Ele experimentou a fé. E a Bíblia fala, nós temos que olhar para Ele, que é o autor e consumador da fé. Por isso que Paulo fala, sede firme. É essa fé que Paulo está dizendo à igreja. Porque a igreja, irmãos, ela não pode parar. Já imaginou se a igreja parar na face da terra? Deus não ouve os governantes das nações. Bem que o salmista no Salmo 33, 12, ele fala assim, olha, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por mais luta que Israel tem hoje, Israel é conhecido como a nação do Senhor. Milhares de nações vão até lá em Israel para conhecer a cidade do Senhor. Amém, amado? Agora você entenda bem, nós hoje somos conhecidos como os filhos do Senhor. A igreja do Senhor, e a igreja não pode parar. Pastor, por que ela não para? Porque ela caminha pela fé. Olhando para o autor e consumador da fé. Pastor, mas eu tenho fé? Tem. Você quer que a sua fé cresça? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais eu ouço, mais eu cresço na fé. Por que eu preciso crescer na fé? Quando você vê uma criança assim, pequenininha, a Bíblia fala lá em Romanos 12, 3, que Deus já deu uma medida de fé para cada pessoa. Não foi seu pai que te deu fé, não foi sua mãe que te deu fé, não foi o seu amigo que te deu fé, foi o Senhor que quando te gerou, colocou uma medida de fé no seu coração. Agora, quando nós direcionamos essa fé, crendo naquilo que Deus falou, então a nossa fé vai crescer e vai se tornar, veja bem, um com Deus vivo. Amém, amado? Diga comigo, eu preciso, cada dia mais, ter uma fé, como o monte de Sião, inabalável. Por isso que Paulo está dizendo, irmão, eu vou falar para você, se você desistir da fé, você desistiu de tudo.
Quando eu venho para o culto, eu não venho porque o pastor está me pagando alguma coisa. Quando eu venho para o culto, quando eu vejo o pessoal do louvor aqui, ninguém está recebendo nada. Quando você vem para a igreja, irmão, você vem unicamente pela fé, crendo que Deus vai fazer algo por você e que você é um adorador dele. Quando você lê, Mateus 18, 20, a Bíblia fala assim, olha, onde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não é eu estava, não é eu estarei, eu estou no meio dele, e eu creio do fundo do meu coração, que ele está aqui nessa noite, sondando o coração de cada pessoa, que é a palavra dele, irmão. E se ele falou, ele é fiel para cumprir, diz a própria palavra. Talvez ele está sondando o teu pensamento, o teu coração. Talvez você está questionando a sua fé. E Deus nessa noite quer derramar uma unção de uma fé profunda na sua vida, de tal forma que aonde você passar, o sobrenatural dele vai manifestar. Pastor, minha casa está um transtorno. Hoje vai entrar a fé que vai mudar no teu coração. Pastor, meu casamento está um transtorno. Deus pode mudar essa história, irmão. Pastor, meu filho não tem jeito. Põe Jesus nele, porque tem jeito. Pastor, eu ando muito desanimado, irmão. A fé que o Senhor nos dá não nos gera desânimo, mas nos gera ânimo. Irmãos, a fé pela palavra faz com que a pessoa fique tão desesperada por Jesus, que ela tem um único desejo: eu quero Jesus para mim. Você fica, não vou dizer doido, irmão, mas você fica muito apaixonado pelo Senhor. Sabe por quê? Você vê uma fé que funciona, uma fé que dá resultado, uma fé palpável. Primeira coisa que Paulo está dizendo para a igreja: irmãos, sede firme. Vai vir luta? Vem. Tem dia que você não quer vir no culto. Tem dia que a gente fala assim: nossa, mas culto de novo, mas já fui domingo passado. Ai, que gostoso. A Bíblia fala, irmão, lá em Atos 2, 42 em diante, fala que quando a igreja se reunia, ela se reunia todos os dias. Gostoso, hein, pastor? A igreja, por que a igreja era forte, irmão? Porque tinha culto todo dia, e todo dia o povo se reunia, e quando o povo se reunia, olha o Senhor passeando no meio deles, olha Deus trazendo a unção. Tanto que em Atos 2,47 ele fala assim, ó, e o Senhor sabe as pessoas ao qual tem que ser salva. Preocupa não, é Ele que traz, e se Ele trouxe você aqui, porque Ele vai resolver a tua situação. Amém, amado? Segunda coisa que Paulo fala nesse versículo, além de ser firme, ser o quê? Constante. O que é uma coisa constante, irmãos? É algo contínuo que não pode parar. Sabe uma coisa que Deus não aceita, irmão? Irmão, vamos no culto? Eu não sei, estou sentindo nada. Meu Deus do céu, é esse que Deus quer trazer. O dia que você não está sentindo nada, é esse dia que você tem que vir, irmão. Sabe para quê? Para envergonhar o diabo. Tudo que o diabo quer é crente fraco, tudo que o diabo quer é gente desanimado, tudo que o diabo quer é colocar um cabresto na boca do cristão e torear ele, ó. Vem cá, bichinho, vem cá. A Bíblia fala em 1 João 4,4 que muito maior que está em nós do que o que está no mundo. Sabe, eu costumo dizer que o diabo é igual cachorro. Mesma coisa de cachorro, pastor. Quando eu passo na rua, eu vejo o cachorro olha para mim, eu olho para ele. Dependendo do tamanho, nós encaramos um outro. Se ele for muito grande, eu dou uma disfarçadinha, né? Mas esse cachorrinho rasteiro, irmão, ele olha para mim, eu olho para ele. Aí sabe como que eu assusto o cachorro? Eu faço de conta que vou pegar uma pedra. Faço assim, ó. E ele sai. E se ele parar, eu falo, calma aí, seguinte aí, ó. Já aconteceu, irmão. Eu baixar para pegar uma pedra, o cachorro, nossa, que é isso, rapaz? Vamos conversar. Então leva. Mas o diabo, irmão, a Bíblia fala, ó, sujeitai-vos a Deus, Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus,
Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando eu e você chegar no lugar, quem tem que sair é ele, não é você não. Então, desânimo, sabe, achar que está tudo difícil, achar que tem barreira, irmãos, dá um basta nisso, porque a Bíblia fala que nós temos que ser constante. Sabe aquela visita que você marcou? Seja constante, volta lá de novo. Sabe aquele tempo de oração que muitas vezes a pessoa fala assim, ó, nossa, comecei orando, agora não oro mais. Volta a orar o tempo que você orava antigamente. Mateus 6,6 ele fala assim, olha, quando você entrar no teu aposento, ó, fecha a porta e ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Irmãos, tudo o que você quer de resultado nesse mundo, depende do seu tempo a sós com o Senhor. Então seja constante na oração. Pastor, eu não estou sentindo nada. Fica quieto, deixa Deus falar com você. Não, é porque eu tenho que falar com Deus. Tem uma hora, irmão, que Deus fala assim, ó, cala a boca. Deixa Deus falar com você. Deus fala no silêncio, irmão. Impressionante, pastor. Por isso que Paulo fala, irmãos, sede firme, olha a fé com fundamento e caráter de Cristo, mas seja constante. Está doendo, mas eu vou no culto. Está doendo, mas eu vou fazer a obra de Deus. Está doendo, mas eu não vou parar. Está doendo, mas eu vou ler a palavra. Está doendo, mas está arrancando pedaço. O pior que vai acontecer é morrer para o céu. Amém? Então eu não posso parar. Paulo está dizendo, vocês vão ter que ser constantes. Vai ter perseguição, você tem que ser constante. Vai ter luta, tem que ser constante. Seus familiares não vão te entender, seja constante. Você pensa que é fácil a vida do cristão hoje? Naquela época era muito pior. Hoje nós temos leis que nos dão cobertura. Mas antigamente não era assim. Paulo está dizendo, irmão, seja constante. Insista naquilo que Deus confiou nas suas mãos. Amém, amado? Deus confiou tesouros nas nossas mãos. Eu não posso desistir jamais. Eu tenho que fazer desse lugar, irmão, o melhor lugar para mim na face da terra. A igreja é do Senhor. Por isso que ele deixa assim, olha, vamos deixar bem claro. Quando você lê Lucas 18, de 1 a 8... ele fala de uma viúva que tinha uma causa na justiça. E ela queria que um certo juiz resolvesse a situação dela. E ela ia na casa desse juiz. Fulano. O juiz só ignorando. De tanto ela insistir, o que ele fez? Vou resolver o caso dessa mulher porque ela está me importunando. Mas ele só resolveu porque ela foi constante. Ela persistiu. Vou dizer uma coisa para você, eu não sei o que você já tem pedido de Deus até hoje, mas seja constante. Seja uma pessoa perseverante naquilo que Deus tem para a sua vida. Uma das coisas que eu gosto muito, lê Mateus 24, 13. Eu gosto muito dessa palavra, Mateus 24, se o irmão puder colocar aí para nós. Uma das coisas que Deus tem falado muito, não é só ser firme, irmão. Tem que ser constante. Na sua constância tem testemunho, tem vida com Deus. Jesus foi constante. Mas quem persevera é o que, irmão? Pessoa constante. Até o fim. Mas eu acho que eu vou parando. Não para, irmão. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Não é a carteirinha de crente que nos dá salvação. Não é nós estar arrolado num livro de membro que nós temos salvação. Não é porque eu passei pelas águas que eu garanto a minha salvação. Abre o seu ouvido, irmão. Eu tenho que perseverar o quê? Até o fim. Eu tenho que ir até o final. Até o dia que eu ouvi, o Senhor falar, fulano. Maravilha. Descansei dessa terra. Eu já até faço assim antes, já vai pôr na roupa branca porque eu quero subir, vai. Preocupa com essa aqui não, Já pensou, irmão, o dia que eu ouvi, pastor? De César, fala, eis-me aqui, senhor, para fazer a obra. Não, precisa subir.
estou subindo. Onde que eu piso? Piso aonde? Porque eu tenho que perseverar. Olha quem perseverou até o fim, irmão. Irmão, abre Filipenses 2, só para a gente dar uma olhadinha, de 8 a 10. Eu preciso ser constante. Leitura da Bíblia. Tem gente que começa a ler a Bíblia, não é constante, não lê mais nada. Irmão, quantos capítulos você lê por dia? Irmão, eu comecei muito bem, sabe? Eu lia 3 capítulos por dia, depois passei 2, depois passei 1, está dando o que fazer para ler um versículo ainda no celular. Meu Deus do céu. Mas quer que o Espírito Santo traga revelação. Amém? Filipenses 2, amado, consegue colocar aí para nós? Eu prometo. Olha só, vamos lá. Enquanto ele... isso. 2 de 8, vai no versículo 8 a 10, amado. Olha o que ele fala para nós, lá no 8, volta no 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a... isso aqui um dia eu quero pregar sobre isso aqui, tornando-se obediente. Até Jesus, a Bíblia fala que ele teve que aprender a ser obediente, porque o corpo dele não queria obedecer não, porque era carne. Então, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Você está disposto a ser perseverante, obediente até a morte, irmão? Haja o que houver, irmão, o céu te aguarda. Vai no versículo 9, amado. Olha o que ele fala. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Graças a Deus que hoje quem manda é o nome de Jesus. Vai no versículo 10. Olha o que ele diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Até debaixo da terra ele fala que é o inferno. No versículo 11. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? A obediência traz a glória. Tem muita gente, amado, vivendo lá na poeirinha da vida, sabe por quê? Não obedece, é queixo duro, bocudo, desobediente, tudo questiona. Tem gente que tudo questiona. Mas por quê? Vai no culto hoje. É por quê? Não tem porquê, tem que vir, acabou. Amém, amado? Você pensou se Jesus fala assim, olha só, a Bíblia fala que no soar da última trombeta, quando tocar a última trombeta, os céus se abrirão. E vai aparecer nos ares o Filho do Homem. E os anjos vão buscar. Agora veja bem, se o sujeito não quer, assim, questiona as coisas naturais que ele imagina as coisas celestiais. Então eu tenho que ser o quê? Perseverante, ser constante, abundante, irmãos. Olha que a Bíblia fala, João 10:10, irmão, vamos lá. Eu tenho que ser firme, constante, amém? Se você parou algum tipo de ministério que Deus confiou na sua mão, ative ele de novo. Pastor, olha, eu dava folheto, não sei. Vai fazer de novo. Por que parou? Ninguém mandou parar. Pastor, aí eu orava. Mas por que não era mais? Pastor, aí eu era assim, chegava na igreja 6 horas para me orar até a hora que começasse o culto. Eu não sei, sabe, de repente, sabe... Meu irmão do céu, misericórdia, Jesus, volta voando. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Tudo de Deus tem abundância. Deus não é um Deus de miséria. Tudo de Deus. A Bíblia fala em Ageu 2:8, minha é a prata e meu é o ouro. Agora, quem rouba é os homens. Mas que é tudo de Deus. A terra é pequena, irmão? Não, terra é grande, tem espaço para todo mundo. Vive aproximadamente 8 bilhões de pessoas na terra. Nosso Deus é um Deus de abundância. Ele está dizendo, Paulo está dizendo, olha, vocês também têm que ter abundância. Que abundância que é esse, irmão? O pouco que você tem na mão do Senhor faz fartura. Abundância, amado, é você também compartilhar o que você tem com o seu próximo. Outro dia um pastor pregando aqui, ele falou da roupa, nos guarda-roupa. Amado, tem crente que ele tem uma abundância de calçado, abundância de roupa, tem abundância de tudo. Está lá, não dá para ninguém. Uma época eu tinha umas 30 ou 40 gravatas. Eu falei, nossa, eu não aguento mais usar isso aqui não.
Distribuí gravata até. Daqui a pouco ganhei tudo de volta de novo. Meu Deus do céu, eu vou parar de semear gravata, que daqui a pouco eu vou ter umas 1000 gravatas aqui, eu não estou usando esse negócio, que eu uso uma vez ou outra. Terno eu tinha uns, dei quase tudo meus ternos, daqui a pouco vem esse terno de volta, falei, deixa esse terno para lá. Então, entenda bem uma coisa, irmãos, abundância, tudo que Deus te dá é em abundância. Olha o Salmo 1:3, vai lá, irmão, Salmo 1:3, só para os irmãos verem, para nós não sair dessa unção. Olha só o que ele fala. Pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, o qual o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. Fala de abundância. Fala de miséria. Ele fala que nós vamos ser como aquelas árvores na beira do rio, irmão. Coisa linda. Quando você viaja por aí, você olha naqueles lugares, às vezes você está passando num lugar alto, olha lá embaixo, assim, ó, nas montanhas, você vê onde que o rio passa, as árvores estão tudo verdinhas, porque aquelas árvores estão com a raiz no leito dela. Ele diz, olha aqui, ó, qual o seu fruto na estação própria. Quanta gente quer dar fruto, mas já passou a estação. Já passou, irmão, já não é mais para aquilo. Eu tenho coisa na minha vida que eu sei que eu não consigo fazer mais. Eu já nem me meto a fazer. Já passou a estação daquela fruta. Agora é outra. Então veja bem, você vai produzir o fruto em Deus na estação própria. Isso é abundância. Pastor, hoje eu tenho força, pastor, para me fazer várias atividades. Faça hoje. Porque vai chegar um dia que não vai ter força para fazer mais. Hoje você pode carregar pessoas. Eu quero que isso não aconteça, mas chega um dia que alguém vai carregar você. Hoje, você é uma pessoa que tem vitalidade, irmão. Vai dar um fruto na estação certa, cujas folhas não caem. Fala daquilo que você produziu, não se perde. E tudo quanto fizer, prosperará. Quer ser próspero, irmão? Primeiro, eu tenho que ser firme. Segundo, abundante. Olha só, eu tenho que ser constante. Eu tenho que ser abundante. O ministério de Jesus era abundante, sim ou não? Vamos ver se ele era abundante mesmo? Como que era o ministério de Jesus? Hoje eu ia pregar sobre o ministério de Jesus, mas o Espírito Santo mudou. Olha, vamos lá em Mateus capítulo 4. Só para você ver como que era o ministério de Jesus. No versículo 23, irmãos, e 25. Essa é uma abundância de ministério. E você vai ver que o seu ministério não é diferente. Olha, Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia. Jesus percorria do que, irmão? Limusine? Sapatão da hora? Olha só. Ele percorria, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino. O que ele fazia, irmãos? Diga, ele ensinava. Irmão, uma grande necessidade. Se cada pessoa aqui assumir uma casa para você ensinar, eu te garanto que Deus vai fazer de você um pastor. Assume uma casa, que Deus vai te dar outra. Olha só, ensinando na sinagoga, pregando quem? O evangelho do reino, sem placa. Evangelho do reino, governo de Deus. Curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Amém? Continua no 24, irmão. Assim a sua fama correu por toda a Síria. É pequeno? Não. Trouxeram-lhe todos os que padeciam cometido de várias doenças atormentados e tormentos. Os endemoniados, os lunáticos. Dá para você encarar essa turminha aqui, não? Turminha dá pesada, irmão. Ó, acometido de várias doenças e tormento. O cara não estava bem da cabeça. Geralmente não está bem da cabeça, nós mandamos ele para onde hoje? Irmão, se a pessoa está dentro da igreja, ela tiver um ataque de epilético, vou te falar para você, capaz que o povo faz assim, ó. Meu Deus do céu. Acabou o culto. Acabou o culto. Até resolver a situação. Mas olha só, o culto de Jesus dava essa turminha aqui. Você quer essa turma para o seu culto, irmão? Vamos orar, pastor, para vir essa turminha para o culto? Olha a turminha que vem para o culto, olha só. Cometido de várias doenças.
Quem quer oração para a enfermidade? Todo mundo. Ó, olha só, tormento. O cara vem atormentado. Eu tive um cunhado, irmão, casou com a minha irmã, comecinho de casamento. Chegava na sala, ele falava assim para minha irmã: aquela aranha que está subindo lá. Todo mundo em casa, ninguém via aranha, só ele. Rapaz, esse cara não é bem da cabeça, aranha. De noite ele levantava e falava para minha irmã assim: nossa, tem um monte de bola aqui dentro do quarto. Eu falei para minha irmã: nossa, mas que errada que você deu, hein? Pelo amor de Deus, cara com um cara desse, ó. Louquinho, irmão, atormentadinho, está vivo até hoje. Trabalhava num prédio, irmão, havia um prédio de uns 8 andares, eu era o mestre da obra. Um dia chegou um servente e falou assim para mim: o senhor está contratando aí? Olha, o que você faz? Eu sou servente. Mas e esse monte de aranha atrás do senhor aí? Eu olhei bem para a cara dele e falei: olha, é melhor você não trabalhar aqui, porque lá em cima que as aranhas ficam mesmo, lá está cheio. O primeiro dia o homem está vendo a aranha, você imagina você vai ficar aqui, daqui a pouco começa a ver tudo quanto é coisa. Esse é os acometidos, os tormentados, irmão. Olha só, os endemoniados. Você dá um show. Os lunáticos, que é um pouco pior que o endemoniado. Além de endemoniado, é perturbado. Os lunáticos. Os paralíticos, e ele os curou. Viu no 25, irmão? De maneira que seguia uma grande multidão. Também, quem que não seguia um homem desse? Vai para mim. Lunático, endemoniado, tormentado, perturbado, tudo quanto é coisa, olha lá. Ó. Tá vendo? A grande multidão de Decápolis, de Jerusalém e da além do Jordão. Isso daqui chama abundância no ministério. O ministério dele tinha abundância, irmão? Qual o preço, qual a faculdade que Jesus cursou esses cursos aí? Nenhum. Ele apenas exerceu a sua fé. Às vezes a gente vê uma pessoa endemoniada, hoje não, graças a Deus, a gente já amadureceu um pouquinho nisso, mas quando você começa na fé, você vê a pessoa roncar ou rosnar, você fala: rapaz, deixa eu chamar o pastor, isso aí não é para mim não. Mas é ministério. Marcos 16, 17. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se tomar alguma coisa mortífera, não lhe farão dano algum, e colocarão a mão sobre os enfermos e os... Exercício da fé. Mas vamos lá, eu quero terminar com você nesse outro versículo aqui, olha. Além de ser, diga comigo, ser firme, constante, abundante. Ele fala: porque no Senhor, diga comigo, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Que trabalho que é esse, irmão? Nós temos os dons de manifestação. 1 Coríntios 12, do 1 ao 10, ele fala dos dons de manifestação. Filipenses 4:11, ele fala do dom de serviço. Eu te garanto, tem serviço para todos nós. Vamos lá, amado? Filipenses 4:11. Eu quero ler isso com a igreja. E eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui para te dar mais serviço. Está pensando que, irmão? Não digo isso por causa da necessidade, porque aprendi. Não é Filipenses, não. O que é? Efésios, irmão. Oh, meu Deus. Isso aí também dava certo, mas vamos lá no Efésios 4:11. Eu quero só terminar com os dons do Espírito. E ele deu uns para, diga comigo, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Pastor, mas tem isso? Tem. A Bíblia fala que é para o aperfeiçoamento dos santos, para fortalecer a igreja. Por isso que Paulo fala: sede firme, constante, abundante. O vosso trabalho no Senhor não é vão. Que trabalho que é esse, pastor? É o que nós fazemos hoje. Quem são os apóstolos? Diga comigo, apóstolo não é título, é trabalho. Sou apóstolo fulano de tal, vou aparecer na televisão. Não, esquece esse negócio aí, irmão. Sabe quem são os apóstolos? Aqueles que abraçam a causa do Senhor com seu pastor.
Pode chover canivete aberto. Pastor, eu estou aqui contigo. O trem está balançando, está voando. Você abraça. Isso chama ministério apostolado. Pode ver, primeiro dedo, ó o dedão. Isso aqui é o dedo do apóstolo, ó. Baixinho e gordinho e forte. Isso é um tronco. Esse dedinho você não quebra ele não, ele aguenta o peso da mão, irmão. O apóstolo, irmão, fale o que falar, faça o que fazer, você não abre mão de onde Deus te colocou por causa do Senhor e do ministério que Ele confiou na sua mão. Quando você percebe que uma pessoa está cambaleando para lá para cá, irmão, vem cá, não é assim não, vamos orar, para com isso. Amém, amado? Quantos apóstolos hoje nós temos na igreja, irmão? Pessoas que uniu com a causa do Senhor. Então eu creio, no nome de Jesus, que aqui hoje tem apóstolos. E que Deus vai levantar muito mais apóstolos como você, em nome de Jesus. Nós vamos levantar um exército de apóstolos, irmãos. Quando você lê a Bíblia, olha o preço que os apóstolos pagavam. Corta o pescoço do fulano. Fala, corta, demorou, corta logo. Apóstolo não tem medo nem da morte. Não tem medo não. Sabe por quê? Ele conhece quem o chamou. Amém, amado? Você quer que o Senhor te levanta como apóstolo? Amém. Ó, esse foi registrado lá no céu, hein? Meteu a caneta lá, o anjo já vai descer, hein? Tá? Apóstolo, profeta. Amém? Serviço. Não é aqueles profetas da boca larga, não, irmão. Tem muito profeta da boca larga que diz, eis, o Senhor está me dizendo que faz um cheque de R$1.000 aí para mim, irmão. Você lembra, né, bem? Daí você lembra disso. Nós fomos pregar num lugar lá, tinha um profeta lá, irmão, de repente falou para o dono da empresa assim, ó, Deus está me falando, eu falei, o bicho vai pegar agora, você quer ver? Eu falei, vixe, daqui a pouco o homem fazendo cheque, eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, não cai nisso. Irmã, Deus está falando que é para nós se casar, mas ela é casada, irmão, deixa quieto para lá. Então, cuidado que precisa profeta. Profeta é aquele que indica o caminho, aquele que aponta o caminho e que fala a verdade. Esse é o profeta. Profeta fala, irmãos, sabe por quê? Você não é dizimista, você é ladrão mesmo. Está aqui na palavra, vem aqui. Não estou nervoso com você, irmão, só vou te mostrar na Bíblia. Esse é o profeta. Ele aponta o caminho e fala a verdade. Quantos familiares nossos nós temos que falar a verdade? Temos que exercer a nossa função de profeta. Hoje eu não quero ir na igreja. Vem cá, você vai sim, porque nós somos um e eu preciso que você vá comigo. Profeta, indica o caminho. Amém, amado? Ele é luz. Evangelista. O que o evangelista faz, irmão? Há uma unção para trazer gente. É impressionante. Evangelista, irmão, ele não precisa falar nada. A pessoa olha para ele e fala assim, quero ir na igreja com você. Se tem uma carinha de crente, eu vou com você. Há uma unção. Isso é unção que Deus dá. Não é pessoa, nossa, mas fulano tem uma facilidade para pregar, para falar. Irmãos, é unção que Deus deu para ele. Evangelista. Pastor. Amém? Hoje eu acabei esquecendo minha aliança em casa, né, bem? Nós temos um acordo. Quando eu vou trabalhar, eu deixo em casa, porque eu perco. Já perdi minha aliança umas 5 vezes. Achei de novo, graças a Deus. A aliança é cara, irmão, não posso perder, não. Boda de ouro, bem? Prata, ouro, nós já está chegando no diamante. Né? Já estamos chegando quase. 33, mas não é 73, não. 33 de casado. Né? Mas veja bem, geralmente, pastor, quem é aquele que foi chamado para ser pastor? Sede firme, constante, abundante, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Muitas vezes você tem um chamado pastoral. Mas então eu vou ter que assumir uma igreja? O teu pastorado começa dentro da sua casa. Quanto tempo você ora? Para a conversão da sua família, para fortalecer a família, para ouvir a família. Pastor precisa ouvir ovelha. Amém? Não é isso que Davi fala? A tua vara e o teu cajado me consolam. Pastor, ele usa a vara. Para que usa a vara? Para tirar os carrapichos, orientação,
Irmãos, quantas coisas o pastor tem que sentar com a ovelha e falar, irmãozinho, vem cá, está passando ali a vara. Cajado quando tem que fazer uma correção mesmo. Tem hora que o cajado tem que ir na cabeça da ovelhinha, nem nas costas não é. Nem, pastor, você não tem vontade de dar nas costas não, né? Por quê? Porque não muda. Pastorado, irmão. Às vezes a gente corrige os filhos da gente com a varinha. Corrige o seu filho com a palavra de Deus. É assim que o pastorado exerce. E o dom de mestre. Eu falo que quem não gosta de aprender, não gosta de ensinar. Irmão, vamos ter um estudo bíblico hoje? O pastor abriu uma sala lá para nós fazer teologia. Esse já está dizendo que o sujeito não tem dom de mestre. Quem não gosta, irmão? Irmão, vamos ler um livro? Livro? É um livro? Livro? Eu sou ruim para ler. Você lê a Bíblia, irmão? Lê a Bíblia? A Bíblia. Não, irmão, eu gosto de ver a Bíblia na televisão. Ué? Por quê? Porque eu começo a ouvir o cara pregando, é porque eu estou dormindo. Pregador. Ouça, dom de mestre é para tirar os comichões dos ouvidos. Amém, amado? Dom de mestre. Irmão, abre o último versículo para mim agora. 2 Coríntios 4:4. E nós vamos orar. Para você entender isso, irmãos. Por quê, pastor? Eu preciso entender o meu chamado. Eu preciso crescer na fé. Quanto tempo você vai viver ainda? Olha só. Olha esse versículo para você ver a importância de ensinar a palavra. Nos quais o Deus desse século. Quem que é o Deus desse século? Deus desse século está com letra minúscula. Está falando do diabo. Cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou a mente. O cara escuta e não escuta. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que o diabo fez com os incrédulos? Cegou. Como que eu vou arrancar cegueira no entendimento? Através do conhecimento da palavra. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você quer que uma pessoa mude o comportamento, muda a maneira dela de pensar. Amém? Pastor, se ela mudar a maneira de pensar, olha o que o diabo fez com as pessoas, irmão. E se você ler Apocalipse 21:8, ele fala assim, olha, quanto aos tímidos, quanto aos fornicários, quanto aos idólatras, quanto aos incrédulos, a sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Sabe para onde os incrédulos vão? Vão para o lago que arde com fogo e enxofre. Pastor, quando ele fala incrédulo, ele está falando o quê? Pessoas que não exercem a fé. Mas estão dentro das igrejas. Estão às vezes até com cargo dentro da igreja. Mas na hora de exercer a fé, afina. E como que eu me fortaleço em Deus? Quando eu ouço Deus. Quando eu tiro tempo para Deus. Quando eu invisto minha vida em Deus. Pastor, eu não vou fazer mais nada. Vai, continua trabalhando do mesmo jeito. Mas aonde você está, Deus tem que ser glorificado com a sua vida. Aonde você está, irmãos, as pessoas têm que saber que da sua boca tem um genuíno louvor. Aonde você está, as pessoas têm que saber que você é crente. Aquele crente canela roxa. Até estrala na oração. Eles não podem ter dúvida na sua vida, amém, amado? Não pode deixar o mundo entrar na sua vida. Pastor, aqui que a Bíblia fala, Jesus, o próprio Senhor falou assim, eles estão no mundo, mas eles não são desse mundo. Vamos ficar em pé, irmãos? E eu quero orar com você. Eu quero desafiar você, irmãos. Ouça bem. Eu quero desafiar você nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, eu tenho dificuldades de ficar firme. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou um pouco pior, mas o Senhor pode fortalecer. Pastor, eu tenho dificuldade de permanecer fazendo aquilo que eu queria fazer para Deus. Amém, amado? Pastor, eu não consigo, pastor, ter uma visão das coisas do Senhor.
Mas eu quero orar com você, em nome de Jesus. Amém, amado? Para quê, pastor? Para nós ser firme, constante, sempre abundante. Porque o nosso trabalho no Senhor, você não vai perder com Jesus, irmão. Você não vai perder com Jesus, eu te garanto isso pela palavra. Eu queria ter umas 2 horas ou mais para falar com você. Você ia sair daqui até rastejando na presença do Senhor. Porque Deus não falha. Ele nunca falhou. Ele nunca falhou. Lázaro morto há 4 dias, irmão. Quem acreditava que aquele homem ia ressuscitar? Ele só deu uma voz de comando: Lázaro, vem para fora. Nem as ataduras segurou ele.